Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem falando sobre o recorde número de militares no governo Bolsonaro e que Lula está começando a demitir esses militares, né? Numa espécie de desmilitarização. Tá aqui, ó, o número de militares da ativa das Forças Armadas cedidos ao governo. Foram 2.187 em 2022 e foi aumentando desde o início do governo Bolsonaro, que começou em 2019. No último, quando o Temer deixou, eram 1.941. Flávio Dino, ministro da Justiça, disse que essa bolsonarização na segurança, porque muitos deles estão nessa área, ele diz, gente armada não pode rasgar a lei. E mesmo no início ali do governo, Lula dispensou mais de 9 do GSI e ao menos 140 militares já saíram do governo. Como é que você analisa essa desmilitarização do governo Lula? Isso é urgente? Isso é preciso? Como é que você analisa? É necessário, porque de fato as Forças Armadas se bolsonarizaram, mas isto é o sintoma da doença e é preciso enfrentar a causa. O Lula tem que se livrar dessa gente, porque você não pode conviver no Palácio do Planalto com pessoas que confundem o papel das Forças Armadas, que deveria ser uma instituição de Estado, com um órgão ideológico a serviço de uma liderança política, no caso, o Bolsonaro. Então, o que está fazendo o Lula? Ele está afastando esses militares que se desvirtuaram no exercício das suas funções. É necessário? Evidente que é. Mas se ficarmos só nisso, Fabíola, nós não vamos resolver o problema. Porque se nós vivêssemos uma situação ideal, o que aconteceria agora? O presidente chegaria e não trocaria um mísero militar na estrutura do Palácio do Planalto. Porque lá estariam os militares como estão os diplomatas no Itamaraty. São membros de uma carreira que deveria ser uma carreira estável, consciente do seu papel constitucional e sabendo que entra governo, sai governo, eles têm a obrigação de se manter dentro dos limites estreitos da Constituição. A Constituição diz qual é o papel das Forças Armadas e os militares têm que se ater a esse seu papel constitucional. Como eles fugiram da Constituição, saíram daquilo que o Bolsonaro chama de 4 linhas, eles estão sendo agora desalojados das suas funções. Agora, nós precisamos cuidar para que isso não se repita no próximo governo. E para que isso não se repita no próximo governo, precisa acontecer aquilo que nós falamos há pouco. É preciso rediscutir a sério o papel das Forças Armadas. Não podemos mais permitir que a política entre e permaneça nos quartéis. Porque quando a política entra nos quartéis, a disciplina sai pela outra porta. A institucionalidade sai pela outra porta. E se o Lula não aproveita o momento que nós estamos vivendo agora, depois dessa intentona bolsonarista, para discutir a sério isto e realmente redefinir o papel das Forças Armadas, aí nós vamos estar apenas retocando a radiografia e não cuidando da doença. A troca dos militares é urgente e necessária, mas não é o bastante.